Chegamos agora nesse salmo, com poucos versículos, mas um salmo forte, poderoso, maravilhoso, e que Deus realmente fale ao nosso coração nessa noite. Hoje é o Salmo 110, Salmo 110. Abra sua Bíblia então, nesse salmo. Nós vamos fazer a leitura desse salmo e vamos fazê-la de pé. Convido os irmãos a colocarem de pé mais uma vez. Acabou de sentar, não é? Já vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura e os irmãos, depois, durante a passagem, a mensagem, vocês vão ler comigo também. Mas, nesse momento, acompanhe a leitura desse salmo, Salmo 110, um salmo de Davi, que diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Vamos orar, fecha teus olhos. Ó Deus, louvamos o teu nome pela leitura da tua palavra. Te agradecemos por esse salmo maravilhoso e porque o Senhor tem falado conosco nessa caminhada dos tesouros de Davi. Que seja assim nessa noite também. Que o Senhor abençoe, Pai, o teu servo, para ministrar, Senhor, a tua palavra conforme o teu querer, a tua vontade. E que nós tenhamos também os nossos ouvidos, todos os irmãos, ouvidos abertos, atentos, para receber a tua instrução, aqueles que também acompanham esse vídeo, em nome de Jesus, para que haja uma transformação na nossa vida, para que a nossa fé cresça e aumente dia após dia, e nós sejamos os súditos do Senhor, servos do Senhor aqui nessa terra e eternamente. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? A caminhada dos Salmos é como a caminhada da nossa vida. Parece, às vezes passamos por momentos de lutas, de dificuldades, momentos até de imprecação, como fez Davi no Salmo 109. Foi um salmo muito forte, que nós passamos por ele no último encontro, no domingo. E agora nós estamos diante desse salmo, esse salmo aqui, que é um salmo cujo título é o mesmo título que eu coloquei, é o mesmo título que está na versão ARA, o reino e o sacerdócio do Messias. Pois é muito claro esse título e muito clara a mensagem sobre o rei e sobre o sacerdote, sobre o Messias, Jesus Cristo. E é um salmo que já vai diretamente nesse ponto. Nós temos vários tipos de salmos, salmos de louvor, de adoração. Temos os salmos de lamento também, nós lamentamos junto com Davi. Temos salmos de ação, de graças, nós agradecemos a Deus, como fizemos aqui também na quinta-feira de novembro, que foi uma bênção, o Salmo 103. Temos os salmos de peregrinação, o salmo de romagem, que eu já preguei aqui no ano de 2020. Também temos salmos sapienciais, salmos imprecatórios, temos os salmos reais. Esse aqui é um salmo real, porque trata aqui de Jesus e trata do Messias, e ele trata não só da parte do reino, mas também da parte do sacerdote. E o comentarista Derek Kidney, ele diz que o rei Davi aqui fala no salmo como o profeta que pronuncia, que tem o oráculo da entronização do rei messiânico, do rei Jesus. E esse salmo pode ser dividido de algumas formas, mas nós percebemos claramente, olha na sua Bíblia, se você olhar o 1 ao 3, você vai perceber que está falando do rei. Se você olhar o versículo 4, é claramente evidenciado que é o sacerdote. E do versículo 5 ao 7, Derek Kidney sugere que é uma batalha, a batalha forte, a batalha feroz que existe no final. Então nós temos essas partes aqui colocadas no Salmo. E eu vou ler de outra forma para que você veja a beleza desse Salmo. Diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor,
Sente-se no lugar de honra à minha direita. E sente e fique aqui até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Eles serão humilhados debaixo dos seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará sobre todos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Todos estarão ali para te servir. E estarão envoltos em vestes santas. E a sua força será renovada dia após dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia de sua ira. Castigará as nações. Encherá as suas terras com cadáveres por todos os lados. Esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Louvado seja Deus por esse belo salmo desses 7 versículos, meus irmãos. A proposição desse salmo, meus irmãos, é que o reino e os sacerdócios do Messias são de vitória eterna. Vamos dizer isso? O reino e o sacerdócio do Messias são de vitória eterna. É uma supremacia. E como é estabelecida, então, essa supremacia? Alguns pontos para que a gente consiga, para que a gente passe por esse salmo e a gente se delicie em cada momento. Primeiro ponto, a supremacia estabelecida com autoridade real. Vamos ler do versículo 1 juntos? Diz assim o versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Davi está usando aqui esse termo de autoridade, autoridade dos reis. Autoridade para o momento que um rei é ungido e é coroado. A expressão aqui usada por Davi é a expressão usada na época para os reis. E apesar disso, é pouco possível que ele está falando do momento da vida dele, de algum momento da vida dele, porque já é uma mensagem quase que direta do rei, do seu rei, do rei Jesus. Isso porque o Salmo tem uma ligação muito clara com o Messias. E se você abra a sua Bíblia em Mateus 22, você vai perceber Jesus falando sobre isso, Mateus 22, versículo 43. Veja bem o que diz esse texto, diz assim: replicou-lhe Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Então, quer dizer, Davi fala assim, o Senhor, né, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, ele já estava, se o filho dele é Senhor sobre ele, só pode ser Senhor sobre ele se o filho da descendência dele, se o filho de Davi é o Senhor Jesus. Então, é isso que Jesus está colocando nessa passagem. O Salmo fala sobre Cristo, está profetizando sobre Jesus. Então, apesar de Jesus ser chamado filho de Davi, Jesus é que é o Senhor sobre Davi, sobre Moisés. O povo todo respeitava muito Moisés. E quando Jesus veio, eles falaram, você se fala superior a Moisés? Sim, eu sou superior. Jesus superior sobre todos eles. Então, o Salmo está dizendo isso, e o Salmo também fala sobre esse assentar no trono, ou seja, de ter autoridade, de ter ali autoridade real do rei, do Senhor que reina sobre todo o universo. Porque não é um trono dessa terra, não é igual ao trono ali de Davi, simplesmente, que era rei de Israel, mas é o trono que está acima de todos os outros reinos. Se você for em Atos 2,33, o texto diz assim, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo ele recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Foi Pedro pregando no momento do Pentecoste. Também temos Estevão, quando estava no seu momento de morte, e ele viu os céus abertos, viu Jesus à direita de Deus Pai, reinando poderosamente. A supremacia, então, é com autoridade real. Jesus, quando enviou seus discípulos, falou assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Percebe
Essa supremacia, então, é estabelecida com autoridade real. Não é como alguém que usurpa o poder, que toma um poder, mas é o poder dado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Segundo lugar, essa supremacia, meus irmãos, é estabelecida com o poder de Sião. Vamos ler o versículo 2? Diz assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Então, nós podemos entender que Davi, ele tinha o seu trono em Jerusalém, na colina de Sião. Ali era o seu trono. Ali também era o templo. Então, o lugar para Davi, para o rei de Israel, para aquele momento, é o lugar de onde vinha o poder. Não é? Onde está ali a sede, onde fica ali o trono do rei, ali está o poder. E ele exercia, então, o seu poderio. Jesus, como filho de Davi, então, tem o seu poderio vindo de Sião. Veja, o rei Davi era apenas uma amostra. Estava apenas mostrando o que seria o poderoso Messias. O reino de Davi era só físico, era só material, era só aqui, nessa terra. O rei Jesus, não, o reino dele é sobre tudo, sobre todos, em todas as épocas, e é espiritual também, não é? O templo estava lá em Sião. Lembram quando Jesus chegou no templo e estava todo mundo, nossa, que construção, bela construção. E Jesus fala, olha, eu vou derrubar isso aí e vou reconstruir em 3 dias. Eles, como? Demoraram para construir isso aqui? Salomão demorou muito tempo, depois derrubou, Zorobabel reconstruiu junto com Esdras, né, e tivemos grande dificuldade. Em poucos dias você vai fazer isso? Jesus está falando dele mesmo. Então, Deus escolheu ali aquele lugar, Jerusalém, Sião, e representava o poder. Mas esse poder com Jesus, então, a gente percebe que Sião está em Cristo, na verdade. É onde Jesus estiver. E a gente percebe que foi ali, então, Jesus falando da sua morte e ressurreição, que ele estabeleceu, então, o poder sobre todas as coisas, porque ele venceu a morte, não é? Jesus morreu, mas reconstruiu em 3 dias. Ele ressuscitou e depois subiu aos céus. Então, nós percebemos, então, que essa supremacia estabelecida com o poder de Sião, quer dizer, não só daquele local ali, mas o poder que vem de Deus, porque Deus escolheu um lugar. Deus é que escolheu Sião. Deus é que escolheu Jerusalém, aquela cidade. Deus é que escolheu. O poder, então, que vem do Senhor. Olha que interessante, 1 Coríntios 15, 25 diz assim: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, o poder dado a Cristo, e o reinado de Cristo, ele é sobre todos. E ele vai acontecer no tempo certo, quando Jesus vai voltar e vai se mostrar a todos. Enquanto isso, todos os inimigos estão sendo colocados debaixo dos seus pés. Nós podemos não perceber que o Senhor reina, porque a gente olha para o mundo, para as coisas dessa terra, e a gente fala, olha, a terra está perdida, mas o Senhor reina sim. Ele controla todas as coisas. E o dia que ele decidiu, já decidiu, ele vai voltar. E vai mostrar isso a todos os povos. Enquanto isso, a igreja é a continuação disso. Então, de Sião, veja, daquele local, então a igreja foi espalhada por todo o mundo. Alguns comentaristas dizem que Sião também, então, é um símbolo ali da igreja. Nós continuamos a obra do Senhor, o reinado do Senhor continua com a sua igreja, com a sua palavra, o poder da sua palavra. O que transforma o coração? O que é mais difícil de ser transformado no homem? É o coração. O que transforma o coração? A palavra de Deus. E quando a palavra de Deus transforma, o Espírito Santo regenera. A pessoa agora ela passa a seguir o que a Bíblia diz. Porque alguém está obrigando ali, voluntariamente ela está seguindo o que a Bíblia diz, porque o Senhor fez uma obra no coração daquela pessoa. O poder de Deus de ter tantas pessoas seguindo o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Então, a sua igreja, então, caminha, continua esse poder aqui, o poder do Evangelho no nosso tempo. Spurgeon diz assim, é na igreja, e pela igreja que o poder do Messias é conhecido na atualidade. Onde está a igreja do Senhor, ali está o Senhor.
e o poder dele reina, então, e está em todos os lugares. Terceiro lugar, a supremacia, meus irmãos, estabelecida com o serviço do seu povo. Vamos ler o versículo 3. Diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, aqui, o Kidner sugere aqui, que nós temos um quadro aqui, emerge um quadro geral, como se fosse uma multidão de voluntários, muita gente, e que se ajunta suas forças com o seu líder. E esse líder, então, os leva nessa guerra santa. Esse é o cenário que ele utiliza aqui nesse versículo de número 3. E a gente sabe que no Novo Testamento, então, o povo ia para as guerras, não é? E se oferecia para as batalhas. Hoje as batalhas parece que são só os drones, não é? Estão deixando os homens, só os drones agora, só como se fosse uma guerra de videogame, né? Mas é física, né? São os drones para lá, para cá. Agora, naquela época, não, os homens pegavam na espada e vão para a guerra, né? Aquela batalha enorme, né? Muitas vezes sangrenta. Então, o povo se oferecia muitas vezes, de forma ali voluntária mesmo. Se você for em Juízes 5:2, diz assim: desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Então, voluntariamente, esse aqui era o cântico lá de Débora, falando, né, cantando depois da sua vitória, e o povo foi junto com Débora para a vitória, para a batalha. E esse é o cenário, então, que se mostra aqui. Quer dizer, que o rei Jesus, ele tem o seu povo com ele. Nós vamos para a batalha com ele. E a gente faz isso de forma voluntária. A igreja do Senhor, ninguém é obrigado a vir à igreja, né? Quando é criança, o pai ensina, vamos lá, mas está ensinando. Aí depois faz 18 anos, como minhas filhas já estão, uma já chegou, a outra está chegando. Olha, é você e Deus, não é? Aí a gente se coloca voluntariamente diante do Senhor, para servir ao Senhor, para a obra do Senhor que nós estamos, a batalha pela fé cristã que nós estamos. Veja o que diz 2 Coríntios 8, 3 e 4. Porque eles, Paulo dizendo, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então, Paulo está dizendo aqui que os irmãos estavam voluntariamente servindo, estavam querendo servir. O que é preciso fazer? Você já participou de algum evento assim, que está todo mundo sedento por servir? O que eu posso fazer? O que tem aqui para fazer? Não é uma bênção? As pessoas todas trabalhando e com vontade de ajudar. É uma bênção, meus irmãos. É o povo do Senhor servindo nessa terra. E a igreja, então, reunida é o serviço de Deus aqui nessa terra. Então, nós chegamos aqui no domingo e vamos prestar um culto a Deus. Culto, serviço é sinônimo de culto. É um serviço a Deus. Inclusive, em inglês, fala-se service. É um serviço a Deus que nós fazemos, que nós damos. Não por obrigação, mas voluntariamente, porque o Senhor mudou o nosso ser, a nossa vida. E nos deu uma esperança eterna. É o povo do Senhor, então, servindo nesse reino, meus irmãos. Que bênção. O povo vem, então, nós podemos perceber aqui, com esses santos ornamentos, não é? Santos ornamentos, ou seja, com vestes de santidade. Interessante que nós estamos nesse tema esse ano, né, sobre santificação. Esse salmo nem estava planejado, mas já veio para esse ano. Deus dirige todas as coisas. Veja então que eles vêm com santos ornamentos, preparados para a guerra. O preparar para a guerra exige a santificação. Lembre-se quando o povo ia guerrear, Josué falou, vamos nos santificar, porque Deus vai fazer uma obra em nosso meio. Exige uma separação. O que é o preparar então? Eu creio que eles treinavam também, sei lá, com espada, com flechas, com as armas que tinham. Mas a preparação maior deveria ser a santificação. E assim nós
como nós nos preparamos para estarmos juntos com o Senhor, para servirmos na igreja, para estarmos nessa batalha da fé cristã? É santificando a nossa vida, porque é assim que nós somos diferentes. É diante do Senhor, porque Ele é que é a nossa força. Nós, por nós mesmos, somos fracos, nada temos, e nós dependemos do Senhor. Então, essa preparação, o povo do Senhor, então, se prepara, se santifica para servir a Deus, e vai buscando isso de forma a escalar até o final, de forma escalonada até o final. E no final você pode ir em Apocalipse 12, 11, e fala assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quem? Os que estavam de vestes brancas, aqueles que se entregaram ao Senhor, aqueles que se santificaram ao Senhor, e aqueles que a sua própria vida deixaram de lado para servir a Deus. A supremacia, então, é estabelecida com o serviço desse povo, da igreja do Senhor Jesus. Tanto a igreja do Velho Testamento, quanto a igreja do Novo Testamento, a igreja de todos os tempos. Quarto ponto, a supremacia é estabelecida com o sacerdócio eterno. Vamos ler o versículo de número 4 juntos? Diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui nós podemos perceber esse Melquisedeque, esse rei aqui, um rei que apareceu a Abraão, e para quem Abraão deu ali, honrou com as suas primícias, com as primícias da sua conquista. Se você vai lá em Gênesis 4, 18, você percebe esse texto assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então a gente percebe que vem esse rei aqui, rei de Salém, né, o rei Melquisedeque, e esse rei, então, aponta então para Jesus Cristo, como ensina Hebreus 5:10, diz assim, e nós lemos esse texto: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, sumo sacerdote, Jesus Cristo. E aqui, então, esse ponto 4 já entra naquela parte do sacerdote. Os primeiros versículos falaram do rei, agora nós estamos falando do sacerdócio de Cristo, representado, então, por esse ofício aqui, que é o ofício de Cristo, que é o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote. Então, no Antigo Testamento, você tinha um sacerdote que era responsável por levar diante de Deus o sacrifício dos homens, não é? Ele tinha que chegar lá, ele tinha que se purificar, santificar, ele tinha que se preparar. E ele entrava no Santo dos Santos para levar diante de Deus, então, a petição, a súplica de todos os homens. E ele fazia isso. Contudo, o sacerdote, nós lemos em Hebreus, ele também tinha que se santificar ali, ele também precisava se preparar, porque ele não era santo, ele precisava levar diante de Deus também os seus próprios pecados, o que é diferente de Jesus, porque Jesus não tem pecado, Jesus é santo, Jesus é o sumo sacerdote por excelência, perfeito. Derek Kidner comenta assim, sobre esse Melquisedeque, ele fala, rei de Salém, ou seja, de Jerusalém, cuja forma mais curta ressalta o significado, Salém, e que é paz, significa paz. Então o sacerdote, quando leva diante de Deus os sacrifícios, o que ele nos traz? Paz. Porque sem o sacrifício perfeito para o Senhor, não existe paz. É guerra entre Deus e os homens. Porque os homens pecaram, desobedeceram ao Senhor, e o Senhor se irou, e o Senhor falou, é necessário pagar. Então, Jesus, como esse sacrifício, ele mesmo é o sacrifício, ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. E se leva ali diante do Pai, para que haja essa restauração, para que haja paz. Louvado seja Deus. Não fosse isso, meus irmãos, nós estávamos em guerra com Deus, guerra eterna. Nosso destino seria perdição. Mas o Senhor providenciou esse sacrifício, Jesus Cristo entregou por nós. Louvado seja o Senhor. O seu sacerdócio, então, ele é eterno, ele não passa. Tanto que depois do Novo Testamento, quando veio esse entendimento completo,
né, a igreja parou de matar os cordeiros, de fazer o sacrifício. Não fazia mais sentido e não faz mais sentido, porque o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Podemos estar seguros, meus irmãos, que com Cristo nós teremos presença nos céus eternamente. Não vai ter o risco de, será e se no céu a gente pecar também? Não vai ter mais esse risco. O sacrifício de Jesus é eterno e a santificação que Ele está fazendo na nossa caminhada aqui, completará no último dia. Ela é permanente, eterna, louvado seja Deus. Estaremos diante do Senhor e nunca mais passará, nunca mais haverá falhas, haverá erros. Glória a Deus. Quinto ponto, meus irmãos, a supremacia aqui é estabelecida com a vitória final sobre seus inimigos. Agora vamos ler então o versículo 5 até o versículo 7. Diz assim: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então, esses versículos finais mostram a vitória final, então, sobre os inimigos. O rei vence com seu poderio militar, não é? Eles faziam guerra, juntavam os exércitos, faziam guerra, e aquele rei que tivesse o maior poderio seria o vencedor. Contudo, era interessante a prática do Velho Testamento. Antes de guerras, o que eles faziam? Vamos para a guerra. Então tem que fazer um sacrifício antes. Não só o povo de Deus fazia isso, as outras nações também, os outros povos. Só que os outros povos faziam sacrifício para os seus deuses, não é? E o povo de Israel fazia o sacrifício para Deus Todo-Poderoso. Vocês lembram de Saul? Quando Saul ia para uma guerra e ele estava lá ansioso, cadê Samuel para fazer aqui o sacrifício? E não chegava Samuel, vou fazer o sacrifício, eu mesmo vou fazer. Não foi assim que ele fez? Foi lá e fez. Assim que ele fez o que é errado, Samuel chegou: o que você fez, meu filho? Estava com pressa. Que pressa? Que pressa. Então, você tinha essa figura, essa diferença entre o rei e o sacerdote. O rei não podia ter a mesma função, cada um tinha a sua função, não é? Contudo, Jesus tem os dois ofícios. Ele é rei e ele é sacerdote. Aliás, ele tem 3 ofícios, porque ele também é o profeta. Profeta, sacerdote e rei. Ou seja, a vitória de Cristo ela é completa. Ele falou o que ia acontecer. Ele próprio se entregou como sacrifício vivo. E ele, como rei, tem poder sobre tudo, sobre todos, e autoridade sobre potestades e principados, sobre toda a criação, sobre todos os homens, sobre todos os reinos da terra. Então é vitória final sobre seus inimigos. Não tem forma, não tem outra forma. Jesus já conquistou isso, meus irmãos. Vai acontecer no tempo certo. Então, na sua vinda, ele chegará com todo o poder e pisará todos os seus inimigos. Apocalipse 6, 2 diz assim: vinha então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Concluindo, meus irmãos, Davi canta então e profetiza a respeito do rei Jesus, do rei e sacerdote Jesus. E o Senhor Jesus, então, ele tem todo o poder e autoridade real nos céus e na terra. A sua obra redentora foi visível desde Sião, ou seja, com sua presença física neste mundo. E com isso e com sua obra redentora, ele então lavou o seu povo e remiu o seu povo para que o povo esteja junto com Cristo na batalha aqui e até o final. Na batalha e para reinar eternamente com ele. O que ele fez, o sacrifício dele foi perfeito e eterno, e ele vencerá todos os inimigos para sempre. Louvado seja Deus. Como viveremos então, meus irmãos, diante desse salmo? Um salmo tão pequeno, mas com tanta coisa. Em primeiro lugar, viveremos servindo a esse rei. Servindo a Deus. O que é servir a Deus? Primeiro é nos separar para Deus.
Quando nós somos salvos, somos transformados, agora Paulo até fala assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente tem uma mudança de vida. Os princípios deste mundo não são mais os nossos princípios. Os valores que este mundo tem, os valores do mundo caído não são mais os nossos valores. Nós nos separamos para o Senhor. Nós buscamos a santidade. Toda a nossa vida agora é para o Senhor. Servimos a Ele obedecendo a palavra dEle. O que o Senhor diz para que a gente, para com cada um de nós? O que o Senhor diz que devemos fazer? É isso que nós vamos buscar. Nós obedecemos a Ele. Ele reina sobre as nossas vidas com a sua palavra. Ele nos dá a ordem pela sua palavra. E nós fazemos isso com temor, porque Ele é o Rei sobre tudo e todos, mas com alegria, porque Ele nos amou, nos salvou. Assim servimos ao Senhor, dia após dia, e assim servimos na igreja, e assim servimos em nossa casa, e assim servimos no nosso trabalho, na escola, onde estivermos, ali somos embaixadores desse reino todo-poderoso. Servimos então, viveremos servindo a esse rei. Veja o que Paulo diz, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos servir a Deus. Vamos entregar a Ele o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, toda a nossa vida. Segundo lugar, irmãos, para orarmos, viveremos esperando a vitória final. Esperando a vitória final. Nós ainda estamos na luta aqui. A nossa vida aqui, ela não é... Nós estamos de passeio, não é entretenimento. Apesar que quando a gente olha para o mundo quer vender isso hoje, é tudo entretenimento. Ah, você tem que fazer isso para aproveitar a vida. Ah, você tem que viajar para... Não é? Não parece ser tudo entretenimento? Você tem que ir no shopping para você ficar bem, você tem que fazer tal coisa para... Tudo é entretenimento. Tem que ir no campo ver seu time jogar, você tem que fazer isso. Não, nós estamos numa batalha. Às vezes a gente esquece disso. Não que a gente não possa ter prazer nas coisas que o Senhor criou. Foi Deus que criou todas as coisas. Então, quando você vai lá na sua casa e se reúne com a sua família e faz um churrasco para quem gosta, bênção, Deus que tem abençoado. Quando você vai numa praia, aproveita lá as águas, as ondas, pega um jacarezinho, né, quem gosta. Ok, você pode fazer isso, mas não podemos esquecer que nós estamos numa batalha espiritual. E devemos, então, ter as nossas armas sempre prontas. Devemos sempre orar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus, ter fé no nosso coração, sempre, e esperar que essa batalha vai acabar. Mas ela vai acabar com a vitória final já garantida. Glória a Deus por isso. Não queira ser então do time que vai perder, meus irmãos. Aqui nessa terra você pode até escolher algum time que vai perder aí, né? Hoje vai jogar um, não sei se vai ganhar, vai perder. Mas na sua vida espiritual, faça parte do time de Cristo. Faça parte desse reino, desse sacerdote perfeito. Porque Ele vai nos dar a vitória, nós vamos esperar e já estamos esperando essa vitória. Cristo é Rei sobre tudo, sobre todos. Ele trará essa vitória eterna sobre todos os seus inimigos e nós estaremos com Ele reinando para sempre. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, vamos servir ao Senhor e esperar essa vitória que está chegando para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?